A intenção é que vocês tenham todas as informações necessárias aí, os detalhes de acesso à plataforma, assim como a coordenadora Virginia observou algum problema de acesso, alguma situação assim, entrar em contato com a gestão da escola e com o suporte do Hub educacional para que possa, na verdade, resolver a situação e você tenha um acesso aí normalizado para utilizar, né, se deixe tudo ah, é, tudo tranquilo aí para que vocês consigam acessar a plataforma, né? Então, caso tenha alguma situação como essa que a coordenadora Virgínia observou, entre em contato com a gestão e com o suporte do Hub, tá? Então, iremos iniciar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Caso tenham alguma dificuldade, eu peço também que sinalizem, né? Porque às vezes tem uma questão de conexão. Eu já observo que muitas vezes, se a câmera está aberta, pode ser que isso puxe mais conexão, né? Então, acaba que em algum momento vocês vão ter alguma dificuldade com lentidão de internet, né? Se deixar a câmera fechada, acho que facilita um pouco mais. O microfone, assim, eu vou abrir espaço em alguns momentos, assim que vocês. Eu abrir esse espaço, no caso, vocês podem, né, fazer suas colocações, sintam-se à vontade, que a ideia é a gente ter essa troca, mesmo como a coordenadora Virginia observou, a ideia é a gente ter essa troca para que vocês esclareçam as dúvidas, façam as suas colocações também, tá? Então, em alguns momentos da formação, nós teremos essas trocas com espaço aberto para que vocês possam fazer suas colocações, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. A tela já está compartilhada. Então, iniciando a formação do Aprimora, né? Vamos passar aí alguns comunicados iniciais, né? Então, já me apresentei, né? Dei as boas-vindas. Nós temos um combinado aí, né? De início. Nós passaremos por alguns temas aí, né? Que estão na tela. E de início nós temos os combinados, né? Então, ter o material para registro, né? Dispor de local adequado. O material para registro seria, no caso, se vocês quiserem anotar, agenda, caderno, né? Realmente fazer as anotações para, no caso, depois esclarecer alguma dúvida, seja agora ou no próximo encontro. Nós teremos aí mais dois encontros além desse. Esse é o primeiro encontro, né? Então, no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto nesse encontro quanto no próximo encontro, vocês podem colocar essas dúvidas, tá? Ser pontual, disponibilizar aí de 2 horas para os encontros, né? Apresentar as dúvidas, como eu coloquei, né? Interagir, né? Isso também é bem... eu até faço questão que vocês interajam também nos momentos para esclarecer essas dúvidas. Aprender junto, isso é muito importante, porque até mesmo a plataforma aqui, ela propõe isso, né? Aprender junto o tempo todo, né? Conforme as situações vão acontecendo, a gente vai aprendendo o tempo todo e a educação é feita dessa forma também, né? Temos que aprender o tempo todo, né? Um com o outro, né? E compartilhar as ideias. Essa é a ideia central aí. Desativar o som do microfone foi o que eu coloquei, né? Porque muitas vezes acaba interrompendo alguma situação, né? A não ser naqueles momentos de colocação de dúvidas, né? Que eu vou abrir alguns espaços, né? Então, esses seriam os combinados aí para que a gente possa dar andamento à formação, tá? Então, iniciando a formação, nós temos aí uma atividade de metacognição, né? O que seria isso? Nós vamos pensar aí, a ideia é que
nós consigamos aí entender como funciona esse processo de aprendizagem, né? Através de uma plataforma adaptativa como o Aprimora, né? E como é uma plataforma como o Aprimora pode apoiá-los aí, né? Nesse processo de aprendizagem, né? Então, essa é a ideia. Eu vou abrir um espaço para vocês, vou dar aí um minuto para vocês, no caso, para vocês escreverem no chat aí exatamente isso. Como uma plataforma adaptativa pode apoiá-lo em suas atividades pedagógicas, no acompanhamento das atividades realizadas pelos seus alunos, com atividades de alfabetização, como que uma plataforma como essa, né, pode aí apoiá-los, né, e contribuir, né, com o trabalho de vocês nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Aí eu vou abrir um espaço para vocês de um minuto aí, né? Para que vocês coloquem, pode ser uma palavra-chave, né? Vocês coloquem alguma situação que realmente vocês entendam que a plataforma adaptativa pode apoiar e muito aí no trabalho de vocês. Eu vou deixar o espaço de um minuto para vocês, vou acompanhar aqui no chat também o que vocês estão colocando, e depois nós abrimos um espaço para discutir. Vou deixar assim. Podem se manifestar à vontade, coloquem, pode ser uma palavra, como eu coloquei, né? Que realmente define, tá? Se quiserem falar também, sem problema nenhum, tá? Se preferem, em vez de escrever, né, falar também. Já vi aqui que um professor, o professor Nardelli, colocou aqui, né? Só estou alterando aqui a tela para que vocês continuem vendo também e acessando o chat ali ao mesmo tempo. Bom, mas vou deixar mais um minutinho aí para ver se algum professor coloca mais alguma situação. Bom, eu acho que todos os professores colocaram aqui. Eu visualizei facilitador, né? Otimizar o tempo e variedade. Não sei se os professores também querem fazer alguma colocação. Então, facilitador, né? Variedade, né? E otimizar o tempo, né? Então, como uma plataforma adaptativa pode apoiá-lo
em suas atividades pedagógicas, no acompanhamento das atividades realizadas pelos seus alunos e com atividade de alfabetização. Então, otimização do tempo, variedade e facilitador, né? Olha só, são palavras que realmente modificam a perspectiva que nós temos aí, né, em relação a uma plataforma adaptativa, né? E aí eu coloco uma situação, fazendo um paralelo, né? Fazendo um paralelo, eu coloco o Aprimora, né, como uma plataforma adaptativa. Então, diante dessas situações que os professores colocaram, essas palavras-chave, né, facilitador, otimização do tempo, né, variedade, né, então eu tenho uma gama de possibilidades que eu posso trabalhar de diversas formas, né, com as atividades de alfabetização, né, o acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, que isso é muito importante, eu ter esse acompanhamento o tempo todo do que os alunos estão fazendo e realizando, né, na plataforma, né, então a ideia é isso também. O Aprimora em si, colocando já e fazendo um paralelo, ele é constituído como um sistema, né, um ecossistema, pois possibilita uma nova cultura que emerge quando a tecnologia é inserida na escola, na sala de aula e no planejamento e aprendizagem do aluno. Então, é um ecossistema de aprendizagem, né? É uma plataforma adaptativa e a ideia do Aprimora em si, né, como uma plataforma adaptativa, o próprio nome já diz, não é o aluno se adaptar à plataforma, mas a plataforma se adapta ao aluno. O que seria isso, né? Então, ela possui aí uma inteligência que, na verdade, ela caminha de acordo com o desenvolvimento do aluno. O ritmo do aluno é muito importante, né? Então, cada aluno tem um ritmo de aprendizagem e o Aprimora, ele se adapta a esse ritmo de aprendizagem. Além disso, possui um recurso de gamificação através de pontuações, premiações virtuais. Isso motiva os alunos, incentiva os alunos também a acessarem a plataforma e estarem ambientados, né? Porque isso faz parte da rotina deles, né? Essa questão do game, né? Da gamificação, mas é claro que voltado totalmente para a aprendizagem, né? O Aprimora é voltado para o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, né? No nosso caso aqui, como já foi informado, os professores são do ensino fundamental 2, né? Mas o Aprimora tem do primeiro ao nono ano, né? Como foco. Conta com atividades de língua portuguesa e matemática. No nosso caso aqui são professores de matemática, né? Mas ele conta com as duas disciplinas. Como eu já coloquei, respeita o ritmo e o conhecimento individualizado do aluno. Então, cada aluno tem um conhecimento, uma bagagem que ele traz com ele, e normalmente ele tem esse ritmo de aprendizagem que ele aprende diferente de um outro aluno, né? Então, o Aprimora respeita também esse ritmo de aprendizado. Está alinhado às competências e habilidades da BNCC e ao SAEB também, tá? Então, totalmente alinhado. E as atividades de alfabetização normalmente são lúdicas, né? Interativas, com áudios, vídeos, né? Então, a ideia é que o aluno se sinta também atraído aí pelo ambiente em si, né? E que ele consiga despertar nele essa vontade também, esse desejo de realmente aprender continuamente, né? Então, essa é a ideia, que ele continuamente ele consiga aprender e que esse processo de aprendizagem dele seja facilitado, como o professor colocou aí no chat, né? Tem uma facilitação aí desse processo de aprendizagem, né? E o Aprimora funciona como esse facilitador também no processo de ensino-aprendizagem. Algum professor quer colocar alguma situação, algum professor que pode ter entrado agora também, né? Quer colocar alguma situação, né? Até esses professores que colocaram no chat podem abrir o microfone também, se quiserem falar, podem falar também. Paulo, deixa eu só fazer uma interrupção rapidinho, porque Sim. o professor Rafael, acredito que ele tenha conseguido entrar após. Ele colocou que já fez o suporte, já fez o contato com o suporte da Hub, realmente ele já passou para a gente, e que ainda não tem um retorno, né? Não conseguiu acessar. Então, como eu falei no início, alguns professores entraram depois que a gente havia falado também. O contato é esse mesmo. Qualquer dificuldade com a plataforma,
tem que ser sinalizada para a escola e tem que ser sinalizada para o suporte do Hub, porque tem coisa que é a escola que faz, tem coisa que é o Hub que faz. Então, sinalizar para ver quem de fato precisa resolver o que está acontecendo. Tá, Rafael? Ok, obrigado, coordenadora Virgínia. Professor Rafael, então, orientações da coordenadora Virgínia aí. Caso necessite, realmente o suporte está à disposição. E a gestão da escola também, porque tem algumas situações que realmente necessitam aí do auxílio da gestão também para que a situação seja resolvida, tá? Então, isso também observando já e aproveitando o gancho da coordenadora Virgínia, os alunos também, alguns alunos que tiverem dificuldades de acesso, precisa se comunicar também, tá? Então é importante comunicar aí, entrar em contato com o suporte, com a gestão da escola, para que esses alunos também não tenham dificuldade de acesso, né? A ideia é que eles acessem tranquilamente a plataforma, sem nenhum problema, tá? Então é o mesmo procedimento nessas situações. Obrigado, coordenadora Virgínia. Passando, como eu coloquei, algum professor gostaria de fazer alguma colocação? Ou tudo bem? Acho que não, né? Então vamos avançar. Então, como eu coloquei, o Aprimora é um ecossistema adaptativo, né? Ele, na verdade, tem um foco aí em apoiar os professores, engajar os estudantes e favorecer a aprendizagem, né? Isso é muito importante, né? Tudo que vem para agregar, né? Na verdade, o Aprimora, ele agrega, né, muito valor no trabalho de vocês aí, né? Que já é um trabalho que eu tenho certeza que não fácil, né, nas situações que vocês, no dia a dia, né, na rotina de vocês, vocês têm várias situações, né, para resolver, muitas vezes para colocar em prática, né, e o Aprimora vem exatamente com as colocações que os professores fizeram no chat, né, facilitador, né, a variedade, a otimização do tempo, né, de vocês, sendo que é uma plataforma que ela já faz através da inteligência dela, ela já faz uma leitura, né, do comportamento do aluno, né, do nível de desenvolvimento do aluno, algo que muitas vezes demora um tempo para se entender isso em outras avaliações, né? O Aprimora ele já faz essa leitura e consegue identificar ali onde que realmente o aluno necessita de uma atenção, né? Então, essa é a ideia central aí, né, do Aprimora, é um ecossistema adaptativo que tem uma inteligência, né? E a ideia dele é favorecer aí a aprendizagem dos estudantes, né? Essa é a ideia. Então, é uma plataforma adaptativa e gamificada, como eu coloquei. Esse gamificada totalmente focado aí na aprendizagem, né? É claro que os alunos, como eu coloquei, já têm no mundo deles, né, em si, né? Ele já tem o game, né, como algo muito próximo, né? Então, o Aprimora também tem essa digamos que numa linguagem mais atual, nessa pegada, né, de gamificação, né? Então, o Aprimora, ele acaba focando nisso também, tá? É adaptativo, né? É uma plataforma adaptativa e gamificada. Atende do primeiro ao nono ano, língua portuguesa e matemática, né? Como eu havia colocado. E é alinhado a BNCC e SAEB, né? Eu acho interessante até essa imagem, né, dos alunos apontando para cima, né? Então, é bem bacana um olhar, né? Um olhar que eles têm. Os benefícios, né? Ajuda a desenvolver a autonomia do aluno, né? Então, o aluno, como ele tem uma leitura do sistema e a plataforma se adapta ao aluno, né? Ele consegue ali de forma autônoma, né, caminhar na sua aprendizagem com o seu ritmo de aprendizagem, né? Então, essa é a ideia. Ele consegue desenvolver as atividades de forma autônoma. O professor também pode direcionar essas atividades, né? Claro, vocês verão nos módulos seguintes que existe também a Central Aprimora, que é uma central de gerenciamento, né, do Aprimora, e tem a plataforma de atividades. Vocês conseguem ali gerenciar e muitas vezes direcionar para os alunos as atividades, né, os módulos, para que eles possam realizar também de forma personalizada, né?
Então, o aluno consegue fazer de forma autônoma, né, entrando na plataforma, né, e a própria plataforma, como ela é adaptativa, ela vai direcionando para o aluno as atividades que ele tem que realizar de acordo com o nível de desenvolvimento dele, tá? Considero o erro não como um problema, mas como uma oportunidade de recalcular a rota e avançar. Olha que interessante, né? Então, o erro do aluno aqui, não, na verdade, não se torna um problema, né? Para ele, na verdade, a plataforma em si, ela vai insistir, né? Ela vai insistir com o aluno que ele pode aprender. Então, a ideia é essa. Então, quando ele, na verdade, erra uma questão, a própria plataforma vai direcionar para ele uma outra questão relativa àquela questão que ele errou, né? E depois com áudio, vídeo também na própria atividade, no próprio módulo, ele também vai dar alguns exemplos, né? Alguns recursos ali, né? De vídeo e áudio que possam também auxiliá-lo ali naquela atividade, né? Naquele módulo, né? Então, o próprio Aprimora já vai direcionando e auxiliando aí a recalcular essa rota e o aluno avançar, né? Então, a ideia é essa. Respeita os diferentes ritmos de aprendizagem, né? Como eu já havia colocado, né? Então, ele, durante todo o processo, o aluno acessa a plataforma, seja o que é direcionado pelo professor, quanto o que a plataforma já tem enquanto conteúdo para que o aluno acesse e faça as atividades, o Aprimora sempre vai respeitar os diferentes ritmos, né? Então, ele sempre vai indicar um caminho para que o aluno realmente aprenda, né? Então, essa é a ideia. Isso é muito importante, né? Então, eu tenho aqui avaliar para apoiar, né? Então, nós temos a avaliação da aprendizagem e a avaliação para aprendizagem, né? Na avaliação da aprendizagem, eu tenho a avaliação como etapa final. Já a avaliação para aprendizagem, que é o foco do Aprimora aqui, a avaliação como etapa inicial, ou seja, como a própria plataforma ela se adapta ao nível de desenvolvimento do aluno, né, ao ritmo dele, né? Então, desde o início, quando o aluno acessa um módulo, né, ou seja, um conteúdo do Aprimora, a partir desse momento, uma atividade, ele já está sendo avaliado como etapa inicial. A avaliação da aprendizagem, normalmente ela se dá na etapa final, ou seja, eu passei um conteúdo, passei por um conteúdo, apliquei esse conteúdo, depois eu vou avaliar o que o aluno realmente aprendeu. No Aprimora, no caso, seria uma avaliação para a aprendizagem, ou seja, uma avaliação também como etapa inicial, porque o aluno já inicia a avaliação desde o início, né? Ele vai se desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento dele ali na plataforma. Ele realiza as atividades e o próprio Aprimora vai fazendo essa leitura o tempo todo do comportamento dele na plataforma, né? Ou seja, avaliando constantemente e continuamente, né? Avaliação do passado e avaliação para o futuro, ou seja, como eu tenho uma avaliação como etapa final, eu vou avaliar o que o aluno fez lá no passado, né? Ou seja, ele estudou realmente, ele foi, né, leu, né? E aí depois eu aplico essa avaliação como etapa final. No Aprimora, essa avaliação é para o futuro, ou seja, ele vai aprendendo até atingir, né, na avaliação ali do sistema, né, em si, que realmente ele atingiu, né, a aprendizagem. Então, a ideia é essa, por isso que é a avaliação para a aprendizagem, né, e para o futuro. Avaliação como resultado e avaliação como diagnóstico, né? Na avaliação da aprendizagem, nós temos a avaliação como resultado. Então, o aluno, ele aprendeu ali determinado conteúdo, né, que foi aplicado, e depois ele é avaliado e temos um resultado, né? Então, é uma sequência aí, né? Avaliação no passado, avaliação como resultado depois. No Aprimora, nós temos a avaliação como diagnóstico. Por que isso? Porque durante todo o processo, o aluno está sendo avaliado, ele está sendo diagnosticado, né? Então, o professor consegue acompanhar, né? Consegue acompanhar todo esse processo e vai diagnosticando, né? O que realmente o aluno necessita em determinado momento, né? Então, para fazer uma intervenção, no caso, né?
O professor consegue fazer isso até antecipar essa intervenção, né? No caso, o que aconteceria na avaliação da aprendizagem, só quando se tivesse um resultado ali, né, final, né? Aqui, nesse caso, eu tenho um diagnóstico e tenho até a função, né, de realmente elaborar uma avaliação ali de diagnóstico para que o aluno realmente eu consiga saber o que realmente o aluno aprendeu, né? Isso no decorrer de todo o processo, né? Avaliação estática, ou seja, é uma avaliação única ali, né? E como eu coloquei, a etapa final, né? Então, eu tenho ela em determinado momento, né? Aqui no Aprimora em si, né? Como uma plataforma adaptativa, eu tenho avaliação contínua, né? Desde o início, como eu coloquei lá, na etapa inicial, né? Ele já está sendo avaliado e essa avaliação continuamente ela é aplicada pela plataforma, né? Ou seja, a plataforma com a sua inteligência vai fazendo essa leitura do nível de desenvolvimento do aluno, né? Então, automaticamente o professor tem esse retorno através do gerenciamento que eu coloquei na central Aprimora, ele consegue visualizar qual é o comportamento do aluno no decorrer de todo o processo de ensino-aprendizagem. Aí eu tenho os pilares do aprimor, né? Então, é personalizado, né? O que seria isso? Como eu coloquei, o professor pode direcionar, de acordo com os retornos que ele tem da própria plataforma, ele consegue direcionar cada aluno para uma situação, né? Então, aquele aluno que tem muita dificuldade, né? O professor consegue direcionar e a plataforma também faz isso automaticamente, né? Através da inteligência, como eu coloquei, adaptativa, a própria plataforma vai direcionando os caminhos que o aluno deve seguir. Então, cada aluno tem o seu ritmo, né, e seus conhecimentos, né, prévios, normalmente que eles trazem, e a plataforma já vai automaticamente direcionando e personalizando esse ensino, e o professor também consegue fazer isso direcionando as atividades, né? Respeito ao ritmo de aprendizagem, autonomia, como eu já coloquei, a gamificação, né? Então, essa é a ideia do Aprimora central aí, né? São os pilares, né, que nós temos, né? E acho que facilita muito, como os professores já colocaram lá, né, um facilitador, então facilita muito, né, o trabalho do professor enquanto aprendizagem na aplicação do conteúdo, no diagnóstico e na avaliação em si, né? Então essa é a ideia. Agora nós temos aqui uma atividade. Então, eu falei de ensino personalizado, né? E que o Aprimora tem esse foco, né, no ensino personalizado. Nós temos uma imagem aqui muito tradicional, até no mundo da educação, essa imagem é uma charge, né? E nessa imagem, eu tenho lá, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, nós temos ali uma charge, né? Falando de uma seleção justa, que no caso aqui seria uma avaliação, né, em si, né? E a proposta do professor é escalar aquela árvore que está atrás ali, né? Nós faremos agora uma atividade, vou dar um minuto para vocês, e que vocês também façam as observações no chat. Eu peço aqueles professores que quiserem se colocar, assim como na atividade anterior. Então, a ideia aqui é nós pensarmos aí como relacionar a charge com a aprendizagem dos nossos alunos? Como que eu posso relacionar essa charge com a aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, eu vou dar um minuto para vocês, e se vocês puderem, sentirem a vontade de se colocar, pode se colocar, depois nós vamos abrir um espaço para discussão, tá? De acordo com o que vocês colocarem, vamos abrir um espaço para discussão. Então, um minuto, e aí retornamos aí para abordarmos as palavras-chave, pode ser uma palavra-chave, tá? Então, essa é a ideia.
Eu já vi algumas colocações aqui de alguns professores. Agora eu vou abrir um espaço, né, para que nós possamos comentar aí, né? Eu vi que alguns professores colocaram aqui, deixa eu só entrar. Então, equidade, todos aprendem da mesma forma. A professora Fernanda Rezende colocou equidade. A coordenadora Virgínia colocou todos aprendem da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, ela coloca até uma questão aí, né? O professor Rafael, dei oportunidade igual para todos? Então, são questões que a gente consegue analisar e discutir aí, né? Alguém gostaria de colocar? Se não escreveu, de repente, no chat também, eu abro o espaço para que vocês possam também comentar. E até de acordo com o que os professores colocaram aí no Equidade, todos aprendem da mesma forma e no mesmo tempo, né? Se foi dada oportunidade para todos os alunos, né? Alguém gostaria de comentar, fazer um comentário, fazer uma colocação? Alguém gostaria, até mesmo aqueles professores que escreveram no chat, né? A professora Fernanda, que colocou equidade, a coordenadora Virgínia, né? Que colocou até um questionamento, né? De repente, até para que os professores se colocassem aí, né? Alguém gostaria? Não sei, deixa eu só acessar aqui. Vamos, gente, alguém? Rafael? Rafael gostaria de falar? Acho que ninguém. Eu acho que é complicado, Virgínia, essa questão, porque assim, eu tento pensar sempre quando vou avaliar alguma atividade, algum conteúdo, se todos conseguem manifestar da mesma maneira. Então, por exemplo, geometria, matemática, né, que até o nosso colega formador também é da área. Então, eu tento captar, dar oportunidade para que cada um expresse, de repente, da maneira que é mais fácil, seja por um cálculo, seja por um desenho, seja por uma descrição por extenso, enfim, exigir, às vezes, sempre a mesma expressão, né, a mesma forma de registro daquele conhecimento, é muito complicado. Eu sei que talvez seja o mais fácil para a gente poder corrigir, né? A gente pega uma régua e põe aquela régua ali. Todo mundo tem que botar naquela régua. Só que, às vezes, muitas vezes, na verdade, o nosso aluno, ele capta, ele aprende, mas a forma que ele vai mostrar isso para a gente não é igual da maioria, não é igual do colega, enfim. Então, é muito complicado ter essa linha igual, né? Porque todo mundo tem que passar naquela linha, daquele jeito. Então, oportunizar maneiras diferentes é sempre uma reflexão para a gente. Olha que bacana, agradeço. Professor Rafael, né? Sim, sim. Agradeço o comentário e realmente deu uma definição até de acordo com a experiência que o professor tem, né, em sala de aula, nas situações que ocorrem, né, com seus alunos, né, e fez um paralelo aí com a charge, né, que realmente colocou uma situação que realmente acontece aí no dia a dia, não só do professor Rafael, mas e outros professores também, né? A gente acompanha o tempo todo, né? Durante todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, eles acabam se deparando com essas situações, né? Então, a ideia em si, se colocarmos ali para uma seleção justa, né? Ou seja, uma avaliação, todos farão o mesmo exame, né? Escalar aquela árvore, né? Se observarmos a imagem, eu não sei se outro professor quer se colocar também, além do professor Rafael. Mais nenhum professor? Acho que não. Tá, tudo Paulo, bem. você me permite? Sim, De por acordo com a favor. fala do Rafael, eu acho que a gente deve pensar no aluno como a gente também, né? Será que a gente aprende da mesma forma, todos nós? Então, se Sim, a gente assistir, por exemplo, uma formação, se a gente assistir uma aula, se a gente sentar e estudar, todo mundo vai entender do mesmo jeito, da mesma forma, sim, né? Então, assim, a gente tem que importantíssimo. pensar na gente para entender que não somos iguais, em consequência, os alunos também não.
Importantíssimo, acho que e vai ao encontro exatamente do que o professor Rafael falou aí também, né? Se colocar no lugar do aluno é importantíssimo, né? Nesse caso aqui, esse professor da charge em si, né? Ele colocou isso como definido, né? Para a seleção justa ali, todos farão o mesmo exame, né? Então, escalar aquela árvore. Mas a ideia, agradeço, coordenadora Virgínia, com certeza comentário muito pertinente, e, como eu coloquei, vai ao encontro aí de nós também nos colocarmos nessa posição também, né? Então, se analisarmos aqui a charge em si, né, e fazendo um paralelo com tudo que foi colocado aqui pelo professor Rafael, pela coordenadora Virgínia, a professora Fernanda também, que colocou a questão da equidade, né, que também tem muito a ver aqui, equidade, na charge a gente pode observar muito isso também, que eu acho que é importantíssimo. Se nós analisarmos as características dos animais, né, nessa charge, e aí, é claro, colocando por uma situação de aprendizagem dos nossos alunos em si, então, nós percebemos diferenças entre eles, né? Então, da minha direita para a esquerda, chegamos à conclusão do quê? Que o cachorro é ágil, mas não suficiente para escalar uma árvore. A foca é um animal aquático, sua locomoção se dá por meio das suas posteriores e por terra, rasteja, e isso inviabilizaria a escalada da árvore. O peixe é de um ambiente totalmente aquático, né, descartando a possibilidade de escalar uma árvore. O elefante é um animal de 1 tonelada, né, seu peso inviabilizaria subir na árvore sem a quebrá-la. O pinguim é uma ave marinha que não voa, habita os polos mais frios da Terra, né, nunca teve contato com uma árvore. O macaco caminha mais pelo solo, sobre as 4 patas, mas podem andar como os bípedes. É um animal que possui a habilidade de escalar árvores. O pássaro pode alcançar o topo da árvore, mas nunca conseguirá escalá-la, né? E a ideia aqui da seleção justa é que eles escalem aquela árvore que está atrás, né? Então, com essa análise, o que nós percebemos? Que só o macaco poderia se sair dessa prova, né? Porque ele já tem, né, toda a bagagem dele, né, enquanto de vida ali em si, né? Ele vai conseguir escalar essa árvore tranquilamente e ele vai acabar levando vantagem, então que nos leva à conclusão de que não seria uma seleção justa, né? E aí isso vai ao encontro de tudo que o professor Rafael falou aí, a coordenadora Virginia observou agora também da questão de nos colocarmos, e quando chegamos a essa conclusão, nos colocamos, né, no lugar, e pensamos, refletimos e nos colocamos, né, que na verdade aqui não teríamos uma seleção justa, né, que cada um teria um comportamento diferente e não conseguiria, em determinado momento, realizar aquela atividade. Assim são os nossos alunos, né, os nossos alunos também têm, eles são diferentes, né, eles não têm o mesmo nível, ritmo, né, de aprendizagem. Então, numa turma, por exemplo, de 40 alunos, né, eu tenho uma diversidade ali, uma variedade de alunos, cada um com um ritmo, né, de desenvolvimento. Então, eles não conseguiriam ali na mesma proporção, né? Então, a ideia é essa. Ou eles conseguiriam, será que eles conseguiriam? Aí já deixa um questionamento também, né? O professor Rafael até já iniciou e colocou aí, né, da questão de que realmente ele tem, na turma dele, por exemplo, com essa experiência que ele tem, né, com as ele já trabalhou, ele conseguiu perceber que realmente não é possível trabalhar só dessa forma, né? Porque tem alunos que realmente necessitam de uma atenção, né? Tem uma dificuldade, os alunos já conseguem avançar de uma outra forma, né? Então, nós temos aí diferenças de níveis, né, de aprendizagem e de ritmos de aprendizagem, né, de aluno para aluno, né? E essa charge ela coloca isso muito bem, né? Aí eu faço um paralelo, né, com essa personalização no aprimora, ou seja, será que isso facilita, né, quando a gente pensa nessa situação que nós tivemos agora até da charge,
Será que isso realmente facilita ali no dia a dia? Se eu consigo fazer essa personalização, se eu consigo direcionar o aluno realmente por onde ele deve caminhar, né? Porque o ritmo dele está demonstrando isso de aprendizagem, o nível dele está demonstrando isso, né? As dificuldades que ele apresenta demonstra para mim que realmente ele necessita ali de um apoio, né? De uma personalização dessa aprendizagem, né? O Aprimora, ele oferece essa personalização, né? Então, eu tenho no Aprimora as trilhas interativas, né? Então, o que seria isso? Eu tenho aqui os exemplos, né? Então, aqui eu tenho já, inicialmente, uma trilha, né? E em cada módulo que nós chamamos, né? São as atividades do Aprimora, eu tenho uma questão, né? Então, são questões aqui. Em matemática, são 10 questões principais, iniciais, tá? O aluno ele vai respondendo conforme o acerto, aqui seria um acerto, né? Acerto, acerto, acerto. Se o sistema entende que ele teve alguma dificuldade, através da inteligência que ele tem, ele pode até oferecer um recurso, que, como eu coloquei anteriormente, pode ser um áudio, um vídeo, né? Ele sempre vai oferecer um recurso também, entendendo que, de repente, o aluno demorou um pouco mais, ou ele realmente errou aquela questão, né? Ele vai oferecer um conteúdo, como exemplo, para o aluno, para que ele possa saber aquela dificuldade, ele possa, aquela dúvida que ele tem, ele errou, de repente, por determinada situação que ele entendeu, um entendimento que ele teve, o conteúdo vai auxiliá-lo para ele realizar essa atividade, né, esse módulo. Aqui eu tenho a proeficiência, né? Então, quando o aluno é proeficiente, nessa trilha, nesse caso aqui, ele acertou, 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 foi acertando, ele errou, né? Ao errar, chamamos aqui de tratamento de erro, né? Então, o próprio sistema, através da inteligência dele, ele vai oferecer ao aluno algumas questões relativas a essa questão que ele errou. Então, muito parecidas as questões, o aluno vai responder. Assim que o sistema entender novamente que ele está preparado para responder novamente uma questão principal, né? Para finalizar aqui, porque ele errou só uma questão, ele vai subir novamente para responder uma questão principal. Então, ele tem um tratamento de erro, que o próprio sistema faz essa leitura, né? Segundo a necessidade que o aluno tem naquele determinado momento, e aí ele oferece ao aluno essa oportunidade de tratar esse erro, né? Então, ele vai tratar. É aquela situação que eu coloquei. Então, o sistema vai insistir com o aluno para que ele realmente aprenda, né? E caso ele tenha uma dificuldade, como nós veremos no último nível de proeficiência aqui, que é o iniciante, né? O próprio sistema vai indicar para ele outro módulo, pode ser um módulo anterior, né, do próprio ano ali que ele se encontra, por exemplo, sétimo ano, se ele estiver no sétimo ano, ou um módulo até do sexto ano, né? Então, como a Aprimora vai do primeiro ao nono ano, ele vai oferecer módulos que, para ele, auxiliem para que ele não tenha essa dificuldade que ele teve aqui nessa atividade, né? No básico, olha só, se compararmos aqui, né, um aluno que foi proeficiente, né, na trilha, ele respondeu lá em 2 minutos, né, essa trilha toda, né, tem a data aqui e o horário que ele fez a atividade, né, isso aparece tudo em relatório também, tá? Como retorno, o professor tem isso na central de gerenciamento D, que vocês verão nos módulos seguintes, né? Lá tem todo esse relatório, né, do acesso do aluno, né, o tempo que ele levou, essa trilha, clicando na questão também se consegue ver a questão, né, o que ele respondeu, essa que ele respondeu errada, por exemplo. Se eu clicar em cima da questão, consigo ver, lá no relatório vocês verão isso, eu consigo ver aquele que respondeu e aquele, qual era a correta, né? Então, isso aparece também como retorno para que os professores acompanhem continuamente, né, o que os alunos estão realizando na plataforma, tá? Aqui eu tenho o básico, então no básico eu já percebo que o aluno errou a primeira, na segunda ele errou, ele já teve aqui um recurso, né, de vídeo, que o próprio sistema ofereceu ao aluno, o professor também consegue ter acesso, tá? Então, quando se tem um retorno, automaticamente vai aparecer aqui que ele teve esse vídeo para assistir, tá? Então, isso aparece.
E aí ele foi aqui trilhando, né? Então ele respondeu uma errada, depois ele acertou. O sistema entendeu, opa, ele já conseguiu entender realmente o que aquela questão que ele errou tratava, né? Ele aqui já conseguiu entender, então ele continuou na trilha. Ele respondeu novamente errado, depois fez novamente tratamento de erro, isso constantemente, e depois ele seguiu tranquilamente. A ideia aqui também é que o professor consiga intervir, né? Então, se ele percebeu que em determinado momento ali ele teve alguma dificuldade, né? É claro que eu posso personalizar isso. Eu posso, se a dificuldade for como no iniciante, aqui, né? Eu vi que o aluno teve muita dificuldade para tentar fazer aquela atividade, aquele módulo, né? Então, eu posso realmente personalizar e direcionar isso para o aluno. Então, nesse conteúdo, ele teve muita dificuldade, né? Então, eu vou direcionar através, como falei que vocês terão nos módulos seguintes, através da central primária, eu consigo direcionar aquele aluno para determinado módulo, sendo que o sistema já faz isso também automaticamente. Se o aluno acessar aleatoriamente, como nós veremos mais à frente, aleatoriamente a plataforma, a própria plataforma vai direcionar para o aluno um módulo, esse aluno que teve muita dificuldade aqui, um módulo que possa auxiliá-lo, né, nessa dificuldade que ele teve. Né? E aí ele depois retorna novamente para esse módulo assim que ele sanar essa dificuldade. Né? Então o sistema vai fazendo essa leitura o tempo todo. Né? O tempo todo o aluno tem essa leitura automática do sistema. Como nós já colocamos, isso apoia muito o trabalho do professor em si, porque algo que o professor iria reconhecer ou, de repente, identificar depois de uma avaliação final, isso eu consigo fazer já assim que o aluno responde ali, né? O comportamento que ele tem na plataforma o tempo todo, automaticamente eu vou tendo continuamente como retorno e como feedback, né? E consigo fazer esse acompanhamento tranquilamente, né? Sem o aluno ter essa dificuldade sendo colocada de lado em si e não tratada como o próprio sistema trata dessa dificuldade que ele tem, né? Então, aqui eu tenho uma imagem também, bem interessante, né? Então, o respeito ao ritmo de aprendizagem, que é o que nós colocamos muito aqui, né? Então, nós temos aqui uma imagem. O que eu vou fazer agora, né? Assim como eu fiz nas outras atividades que nós fizemos aí, que eu abri espaço para os professores, nós vamos pensar aqui nessa imagem, o que nós vemos nessa imagem, né? Como estão essas pessoas? Vamos anotar aí e colocar o que nós podemos ver nessas imagens, através de palavras-chave, tá? Os professores podem anotar aí no chat, depois a gente abre um espaço de discussão também, para entender o que nós vemos nessa imagem. O que nós podemos, que conclusão, que reflexão nós podemos ter observando essa imagem, né? Então, eu vou abrir aí um espaço de 1 minuto também, para que os professores coloquem aí no chat, né? E depois eu abro um espaço para que possamos discutir aí. Acho que esse pessoal tá tão quieto, sabe, Paulo? Tá sentindo Sim, isso? já teve dois professores que colocaram no chat lá, eu já vi. Sim, vamos ver, vamos ver.
Vamos lá, Mas é gente. importante. A colocação do professor Sim, Rafael foi muito importante na outra atividade, né? sim. E assim, quando a gente troca, aquilo fica mais fácil, né? A gente aprende melhor. Então, assim, Sim, é igual a gente falou desde o começo, não é uma formação onde a gente só vai ouvir, a gente também precisa sim, participar, né? sim, exatamente. Isso é muito importante, né? Essa troca é sempre importante. Então, vou dar um espaço aí de mais um minutinho para ver se algum professor se coloca. Se não quiser colocar no chat, depois eu vou abrir o espaço, também podem falar, tá? Ó, tô vendo aqui a Andréia, Benjamin, o Carlos, Carmen, César, Cláudia, Helenita, Ivana, Joelson, Maria Cristina, Maria Gorete, Nardelli, Pablo, Vera. Vamos lá, pessoal. Já vi aqui que alguns professores já colocaram também, já. Vamos ver. Bom, então eu vejo aqui que a professora Maria Goretti colocou nem todos conseguem, né? A professora Fernanda, novamente colocou aqui também, ela tinha colocado no outro lá também, na outra atividade, sonhos, perspectivas, e colocou ali, no caso, deixando em aberto alguma situação também, né? Objetivos diversos, cada ser tem seu tempo de aprendizagem, as diferenças são gritantes. Olha que bacana. Comentário bem importante da professora Maria Goretti também. Ela tinha colocado lá em cima que nem todos conseguem, né? O professor Pablo colocou objetivos diversos. E o professor Benjamin, ideias diferentes com visões distintas. Algum professor quer falar? Eu abro um espaço, se quiser falar também, podem falar, de acordo até com o que colocaram no chat, né? Querem expor alguma situação? Tá, então eu vi ideias distintas, né, com visões distintas, objetivos, né, objetivos diversos, né? Nem todos conseguem, né? Eu vi essas. Nenhum professor quer fazer colocação, né? Então vamos analisar a imagem. Aí, se os professores também quiserem fazer as colocações que eu for falando aqui, sintam-se à vontade. Nós temos aqui, nessa imagem, como está colocado ali, respeito ao ritmo de aprendizagem, né? Essas pessoas que estão na imagem, elas são pessoas iguais? É um questionamento, né? Elas estão pensando coisas iguais ou diferentes, né? Nós temos homens, mulheres, coisas diferentes, né? Nós temos uma pessoa pensando no robô, a outra pensando numa bola, num foguete, num computador. Então, nós temos em uma imagem só aqui, né, a demonstração de que essas pessoas estão no mesmo ambiente, né, mas cada uma pensando de forma diferente, né, em algo diferente. Né. São homens, são mulheres, né, com roupas distintas. Né. Então, nós temos N situações aqui. Né, e como foi colocado ali, até tem uma professora que colocou, deixa eu só, para não ser injusto aqui, deixa eu só ver.
o professor Benjamin, ideias diferentes com visões distintas, né? Ou seja, bem interessante também essa visão, né? Objetivos diversos, olha que sonhos, perspectivas, né? Então, cada um traz a sua bagagem, né? E essa imagem mostra exatamente isso, né? Então, tenho aqui um homem aqui, né? Que seria um aluno em si, ele está pensando em algo, né? O outro pensando, né, em coisas do mundo, né, em si. O outro numa bola, um foguete, né? Então, tenho aqui, em um mesmo ambiente, numa mesma imagem, né, pensamentos distintos, pensando em algo, em algumas coisas diferentes, né? E são homens, mulheres, né? Assim acontece com os nossos alunos. Numa turma, como eu coloquei, numa turma de 40 alunos, por exemplo, eu tenho tudo isso também dentro de uma sala de aula, né? São alunos pensando de forma diferente, em ritmo diferente de aprendizagem, né? O tempo todo isso, né? E como lidar com isso, né? E como que eu consigo, né? Fazer toda essa leitura em si, né, da minha turma, né, enquanto nível de aprendizagem, né, o ritmo da aprendizagem dos alunos, como que eu faço isso, né? Então, a ideia é isso. Da mesma forma que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, elas têm ritmos diferentes para fazerem sentido, as coisas fazerem sentido, né? E para realizarem as atividades. E o Aprimora, ele considera todas essas situações diferentes, porque ele, como eu coloquei já, ele faz essa leitura, né? Anteriormente eu coloquei, ele faz essa leitura do comportamento do aluno na plataforma e direciona para caminhos que realmente fazem sentido para o aluno, né? Então essa é a ideia. Algum professor quer fazer alguma colocação? Oi, Paulo. Sim. Oi, boa tarde, é Fernanda, tudo bem? Professora Fernanda, tudo bem? Eu estou aqui observando a reunião, estou gostando bastante de ver seus esclarecimentos aqui. E eu queria só me apresentar para você. Eu sou Fernanda, sou coordenadora das orientadoras, mas estou aqui acompanhando de pertinho porque quero ter essa vivência bem de pertinho, esse conhecimento aí do Aprimora. Aqui está todo mundo aprendendo, então a informação nunca é demais, né? Bom, Sim. eu queria só somar aí ao seu raciocínio e dizer que quando a gente lida com muitos sonhos, cabeças diferentes, sonhos diferentes, e a gente não fomenta isso no aluno, independente do segmento, a gente desanima, desestimula, né, esse aluno. Então, é importante que a gente caminhe com as ferramentas, que no caso a Aprimora vai ser para a gente aqui na educação, e ela venha com essa força, com esse potencial de que a gente possa facilitar, como um colega colocou aqui, né, de ser um facilitador, e ao mesmo tempo que a gente não perca a nossa, eu costumo dizer essa palavra, ela nem é muito comum, mas eu gosto de dizer porque eu acho que se encaixa muito bem, é a questão da humanologia. A gente precisa, né, apesar de toda a ferramenta, de todos os recursos tecnológicos que nós temos, nós não podemos perder a essência do ser humano e entender que cada um é um e que a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha e sair fazendo como se todo mundo fosse fabricado em série, né, um atrás do outro, sair todo mundo com a mesma cara, com a mesma cor, do mesmo jeito. Então, eu só queria somar esse raciocínio e dizer para a gente não perder essa essência de alimentar o sonho do outro, da forma como ele pensa, apenas direcionar, né? Nós somos formadores de opinião, né? Não jogar um balde de água fria nos sonhos desses alunos e, ao mesmo tempo, direcioná-los, mesmo que para caminhos diferenciados. Olha, bacana. Nossa, comentário excelente, coordenadora Fernanda. Eu estava até aguardando, que eu vi que a coordenadora comentou no chat, né? Eu estava aguardando os Excelente. professores. Sim, mas comentário assim muito pertinente, vai totalmente ao encontro aqui do que nós estávamos colocando até nas atividades anteriores,
Isso aí. Né? Eu acho que vai muito ao encontro, e é exatamente isso. Eu acho que a tecnologia, ela está aqui para auxiliar em todos os processos, né? Seja ele no educacional ou nos processos da nossa vida em si, né? E nesse caso, quando se tem uma plataforma como a Aprimora, né? Que já tem como foco, né? Esse respeito, né? Esse respeito ao nível de aprendizagem, ao ritmo do aluno, né? Automaticamente isso me leva, né, a concluir aí, no caso, visualizar que realmente eu posso potencializar ali o que determinados alunos têm enquanto, né, experiência ou bagagem em si, né, o que eles trazem, né, da vida deles, e eu consigo, no caso, auxiliá-los com toda essa trajetória que eles podem fazer, né, no Aprimora em si, né, e o Aprimora vai auxiliar o tempo todo, né, nesse processo, né, que realmente o professor, até a identificação, muitas vezes é um pouco mais complicada, dependendo do processo, né? No Aprimora, ele já faz essa leitura. Então, é perfeito o que a coordenadora colocou. Eu acho que realmente a gente tem que respeitar a todo momento, né, o que esses alunos, né, trazem enquanto bagagem. Isso aí. Tudo bem? Obrigada, Paula. Obrigada. Então, ok. Obrigado. Então, nenhum professor quer fazer nenhum mais comentário? Não, né? Então, vamos avançar. Então, eu tenho a autonomia, né? Como nós já colocamos, né? Então, a ideia aqui é o aluno em si, no Aprimora, o que ele possibilita? Possibilita a proatividade, até porque quando o aluno ele acessa a plataforma o tempo todo, o Aprimora vai colocando para ele ali as situações em que ele se depara, em que ele vai sendo proativo, ele automaticamente vai se envolvendo, né? Como já foi colocado anteriormente, que o aluno se envolve nesse processo, né? Então, automaticamente isso gera nele a proatividade. Incentiva a construção de um pensamento crítico, até porque quando ele se depara com aquela situação, né, ele vai ter que pensar em uma situação de repente, o porquê daquela situação, né? Ele respondeu uma questão, errou, e a trilha continua, mas ele, na verdade, não consegue responder aquela questão. E o Aprimora vai dando para ele novas oportunidades. Automaticamente, isso vai desenvolvendo para ele, nele, esse pensamento crítico, né? Aumenta a independência emocional também, é claro, porque ao se deparar com essas situações, né, automaticamente ele vai ter que lidar com essas situações, né, emocionalmente, né? O Aprimora, ele não diz para ele, você está totalmente errado, pelo contrário, né? Ele desenvolve nele a possibilidade de ele tentar avançar, né? Então, ele vai dar chance para o aluno, né? Ele vai insistir no aluno para que ele aprenda, né? Então, ele vai desenvolvendo no aluno aí essa independência emocional também. Constrói a autoestima, até porque quando o aluno ele percebe que ele realmente conseguiu, né, e que o sistema também foi direcionando ele e dando oportunidades para ele, isso faz com que ele acredite em si mesmo também, né? Então, essa é a ideia de que o aluno realmente perceba que ele é capaz, né, que ele é capaz de realmente construir, né, e se desenvolver, né, enquanto aluno, né, enquanto estudante, que ele consiga desenvolver a aprendizagem dele. Aqui eu tenho uma imagem bem interessante, né, que é a gamificação, né? Então, como eu já havia colocado, os alunos estão totalmente conectados, né, o tempo todo. Isso faz parte, ainda mais dos alunos do ensino fundamental 2, né, no sexto ou nono ano, eles já estão totalmente conectados o tempo todo. O Aprimora, ele tem uma versão do aplicativo, o Aprimora Smart, do iOS, né, e do Android. O iOS através da Apple Store, o aluno consegue baixar, e o Android através da Play Store. Então, eles conseguem também fazer, assim como eles fazem na plataforma online, né, no navegador da internet, eles conseguem fazer também via aplicativo, né? Então, isso facilita aí os alunos. A ideia aqui da gamificação é que esse aprendizado se torne envolvente, né? Eu já havia até colocado anteriormente, que os alunos, isso aproxima, né? Um mundo deles acaba aproximando
e através dessa gamificação traz a eles um ambiente que é totalmente próprio deles, né? Então a ideia é que esse aprendizado se torne cada vez mais envolvente. Uma postura exploratória e ativa, que é muito o que acontece nos jogos, né? Então essa questão da exploração, de aprender o tempo todo, explorando, né? E de forma ativa ali, né? Nos jogos, no caso de fase, né? No Aprimora, eles têm lá as pontuações, as premiações, né? Virtuais, que tem ranking, né? Então, isso estimula eles o tempo todo ali. Elementos dos jogos, isso também, como eu coloquei, nas pontuações, as premiações virtuais, né? Que acontece o ranking também de pontuação, isso também estimula eles quererem cada vez mais, né? Lógica do engajamento, o engajamento em si já acontece porque o aluno, quando ele percebe que realmente aquele ambiente é um ambiente dele, um ambiente próprio, né? Ele se apodera desse ambiente, né? Assim como acontece nos jogos, né? Ele percebe que ali existe, né, uma lógica, a gente percebe que ali existe uma lógica de engajamento, né? Ele se engaja cada vez mais para poder realmente atingir a aprendizagem. Motivação, o aluno se sente mais motivado, né? Até porque, como eu coloquei, é um ambiente totalmente conhecido por ele, faz parte do dia a dia, né? Então, ele se motiva cada vez mais para se desenvolver no processo de ensino-aprendizagem. Aprendizagem constante e contínua aí, né? Conforme ele vai respondendo, o próprio sistema já vai direcionando, né? Então, ele tem isso o tempo todo na plataforma, né? Constantemente. E agora vamos às dúvidas, né? Nós encerramos aqui essa parte da formação, né? Mas entraremos posteriormente agora na plataforma, né? E para vocês visualizarem a plataforma do professor de atividades, a Central aprimora nos próximos encontros, né? Que é a Central de Gerenciamento. Mas a plataforma de atividades para vocês visualizarem aquela trilha, né, que eu demonstrei ali com a proeficiência, eu vou entrar na plataforma do professor e na plataforma do aluno, né? Vamos às dúvidas agora, né? Então, a ideia é que vocês, se tiverem alguma dúvida, né, possam colocar agora também aqui nesse momento, né? Então, vou deixar um espaço para vocês, para que vocês falem, né? Diante Paulo. de... Então, tem aqui uma dúvida no chat, e Sim. eu até posso esclarecer, você pode me dar um apoio se eu estiver equivocada. Sim. Mas a professora Maria Goretti coloca como a maioria dos alunos vão ter acesso, pois são de zona rural e não podem comparecer aos sábados no colégio. E aí essa plataforma Aprimora, ela funciona de forma offline também, não é? Eles podem, na escola, utilizando a internet da escola, baixar as atividades e utilizar de forma offline. E as escolas também, com os laboratórios de informática, elas têm esse suporte. O aluno que não conseguir, que não tiver algum equipamento, a ideia é que ele utilize também, organizando com a escola, né? A escola vai se organizar para isso, mas que possa ofertar um momento para eles cumprirem essas atividades, isso. Sim, exatamente. Organizando o momento em si para esses alunos, que aí já é um tratamento até diferenciado, né? Porque esses alunos realmente têm essa questão da internet na zona rural em si, né? E aí consegue sim direcionar. E o interessante que assim como a plataforma, o aluno pode acessar a qualquer momento os módulos, né, como eu vou demonstrar aqui, logo em seguida, o professor também consegue colocar as datas específicas, né, direcionar as atividades naquele momento em que o aluno pode realmente acessar, né? Então, isso também é possível na central, que no caso nos módulos seguintes, né, vocês verão, na central, então o professor consegue organizar isso, né? Então, esses alunos só conseguem ter acesso nesse momento. Então, eu vou direcionar para ele nesse momento, né? Então, eu não quero, de repente, que ele acesse lá aleatoriamente, mas eu quero direcionar naquele momento para que ele realize essa atividade. Eu consigo fazer isso também através da Central Aprimora, só para aqueles alunos, né? De forma personalizada, tá? Seria isso a dúvida? Acredito que sim. Acredito que essa questão do aparelho, né? Não tendo, o aluno vai poder usar as ferramentas que existem na escola.
Isso, exatamente. Aí, naquele momento, na central mesmo, o professor pode direcionar só para aqueles alunos. Então, aquele módulo, de repente, que outros alunos fizeram em outro momento, porque eles tinham acesso, o professor, em determinada data, ele consegue colocar lá, agendar na data que ele necessita, né? E aí ele coloca só para aqueles alunos da turma. E isso, no módulo seguinte, vocês com certeza verão, né? Como fazer, né? Todos os detalhes, né? Então, isso é bem importante e é uma dúvida muito pertinente, né? Professor Nardelli, eu concordo com a professora Maria Goretti lá, concordo um pouco com a Virgínia está falando, mas as escolas têm que oferecer um suporte, né? Porque senão também não adianta nada. Não adianta a escola, o aluno poder fazer na escola e a escola não ter os equipamentos funcionando para que a gente direcione isso. Não é só o aluno da zona rural, tem os alunos da zona urbana, alguns, por exemplo, eu tenho aluno esse ano que não tem nem celular, tá aqui em Resende, mas não tem nem celular. Não, se ela não tem um celular, provavelmente ela não vai ter um computador, essas coisas todas. Então, independente da escola estar oferecendo ou não, esse aluno que não tem acesso, a hora que os outros estiverem comentando, ele já vai se sentir um pouco excluído. Aí eu volto no caso daquele do professor lá, lá da árvore lá. Não, a plataforma, ao usar a plataforma, ela, na verdade, não estaria dando condições de igualdade para todo mundo, porque nem todos terão acesso à plataforma, digamos assim. Sim, sim, exatamente. É por isso, nesse sentido, até que a coordenadora Virgínia colocou dessa organização, né, que antecede aí todo esse, né, os alunos entrarem na plataforma, né, realizarem a atividade. Então, de repente, organizar essa estrutura que o professor colocou, eu entendo perfeitamente, né, que a escola tem essa organização anterior também, né, que é antes da realização da atividade, mas é possível, né, direcionar para esses alunos que realmente se entende que eles naquele momento não conseguem acessar, direcionar para esses alunos para que ele realize em determinado momento, né? Então, isso só para aqueles alunos, né? De forma personalizada. Isso é possível também, diante de uma organização, né, da escola em si, já de colocar uma estrutura para que esses alunos realizem essas atividades. Só uma observação, Paulo. As escolas receberam notebooks, então, assim, houve todo um processo para que isso pudesse. É lógico que a gente sabe que tem famílias que não têm condições, né? A gente sentiu isso muito próximo nos anos que a gente trabalhou de forma remota por conta da pandemia. Então, assim, a orientação para as escolas é que, no caso do aluno não ter, né, ela dê um suporte, até por conta de o nosso horário remoto estar dentro da grade. Então, assim, vai haver uma organização estrutural e até pessoal da escola para que isso aconteça. Perfeito. Aí o professor já teve até a resposta da coordenadora Virgínia aí, né, dessa situação da organização de toda a estrutura para que os alunos possam acessar aí, seja os alunos da zona rural, né, como os alunos também que estão na urbana, né, na zona urbana, eles também possam, né, acessar aí tranquilamente, dentro até daquelas situações que não seria só a estrutura também, mas a questão dos acessos, né, que eles têm, login, senha, tudo tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Então, caso tenham alguma dificuldade, como a gente já colocou lá no início, direcionar aí para a gestão, né, da escola e o suporte do hub educacional também, para que eles possam resolver a situação de acesso de algum aluno que, de repente, tem essa dificuldade, tá? Então, perfeito, coordenadora Virgínia, agradeço aí, né, pelo esclarecimento também da dúvida do professor, até por estar totalmente presente, né, e ligada aí, né, à coordenação, né? Então, agradeço também. Mais algum professor gostaria de fazer alguma colocação? Podemos dar sequência. Eu acho que não, né? Eu acredito que esteja igual de manhã, todo mundo ansioso para saber o que, assim, como fazer, o que tem, né? Ou como funciona, visualizando aí o que você mostrou de manhã. Sim, exatamente. Então, agora, perfeito. Então, agora nós vamos acessar a plataforma, tá? Então, a ideia em si é que os professores percebam e vejam
qual é o funcionamento da plataforma que o aluno acessa, só que eu vou acessar com o login de professor primeiro, e depois eu vou acessar com o login de aluno, para os professores perceberem que, quando eu acesso como professor, eu também tenho acesso à plataforma de atividades, tá? Que seria o ecossistema adaptativo, né? Com os módulos, e o aluno também tem acesso. É claro que o aluno ele acessa para realizar as atividades, e o professor normalmente acessa para visualizar o comportamento da plataforma, nos módulos, né? A ideia é essa. Então, eu acesso o Hub, né? Vou colocar a minha escola aqui. Então, achei a minha escola e vou fazer o meu acesso enquanto professor, tá? Então, eu vou acessar enquanto professor, acessando o Hub. Então, aqui no Hub, eu já tenho o Aprimora, tá? Então, quando os professores acessam aí, já tem o Aprimora e tem a Central Aprimora, como eu havia colocado, que nos próximos módulos, né, vocês terão aí o acesso às informações, né, da Central Aprimora, né, que é onde faz todo o gerenciamento, tem os retornos de todas as atividades que os alunos fazem na plataforma, né? Então, aqui na Central Aprimora, vocês terão nos próximos módulos as informações aí detalhadas, né, com acesso, né? Então, essa é a ideia. Aqui, hoje, agora, nós acessaremos... Oi. Só te interromper um pouquinho, porque teve professor que me mandou mensagem hoje a respeito do que ele deve visualizar quando ele abre, que é exatamente essa página que você está, né? Só sinalizar para eles, porque tem professor que está aqui na reunião agora e me perguntou também antes. Eles precisam ter acesso aos três aplicativos que estão aqui. Esse Aprimora, que você está mostrando, o Educacional, que está do lado, e o último, que é o Central Aprimora. Isso. Então, se você conseguir acessar o Hub e não tiver os três, você precisa sinalizar o que a gente está falando desde o começo, para a escola e para o suporte. Exatamente, é isso mesmo, tá? Eu tenho mais aplicativos porque a minha escola em si é uma escola teste, né? Então, eu tenho para formação, eu tenho outros aplicativos. No caso de vocês, o Aprimora, o Educacional e a Central Aprimora. Eu enfatizei o Aprimora e a Central Aprimora porque é o que nós estamos abordando, mas a coordenadora Virgínia tem toda a razão. Vocês, quando acessarem, sempre visualizar que tem o Aprimora, o Educacional e a Central Aprimora. No caso da Central Aprimora, ela está totalmente vinculada aqui ao Aprimora na questão dos dados, né, em si. Então, tudo que é realizado no Aprimora automaticamente se comunica com a Central Aprimora, que é a central de gerenciamento do professor. O aluno não tem acesso à Central Aprimora, o aluno só tem acesso ao Aprimora, ecossistema adaptativo de aprendizagem, tá? Que seria esse daqui, que é a plataforma de atividades. O professor tem acesso tanto à Central Aprimora quanto ao Aprimora, plataforma de atividades. Ok? Obrigado, coordenadora Virgínia. Então, eu vou acessar o Aprimora. Então, cliquei. Automaticamente, eu sou direcionado à plataforma do Aprimora. Então, acessei o Aprimora. Aqui eu já tenho uma tela com todas as informações, né? Então, na página principal, eu tenho aqui o meu nome enquanto professor, tá? Identificado. Se eu tivesse uma foto que eu posso alterar também, tá? Se eu clicar em cima, eu consigo buscar uma foto para alterar essa minha imagem, tá? Clicou aqui nessa maquininha, eu consigo buscar uma foto no meu computador.
Aí ele abre uma janela para eu buscar uma foto no meu computador, tá? Então, seleciono uma foto e consigo introduzir uma foto aqui. Mudar o meu apelido, tá? Tudo isso eu consigo fazer em configurações, tá? Mudar o meu apelido, se eu quiser mudar, clico aqui e digito um nome, tá? Eu não vou mudar aqui. Se eu quiser mudar, eu mudo. E depois clico em aplicar. Posso mudar a cor, tá? Então, se eu quiser mudar a cor, eu mudo também. Então, se eu quiser mudar a cor, eu mudo, tá? Essa indicação é o que eu quero que apareça aqui no início. Então, se eu colocar um passarinho, né, ele vai aparecer lá um passarinho, né? Não apliquei, deixa eu só aplicar. Então, ele vai aparecer um passarinho. Então, aqui na configuração eu consigo fazer. Isso nós veremos também na plataforma do aluno, que ele também consegue fazer essas modificações. Aqui de início, eu já tenho as indicações, tá? Então, como eu observei, o próprio Aprimora, ele faz uma leitura, ele já sabe. Aqui, aluno, de repente, que é um aluno do 7º ano, né, do 6º ano, né, ele vai indicar aqui uma atividade do módulo do nível 6. O Aprimora em si, ele é do nível 1 ao nível 9, né? Mas isso não quer dizer que o aluno não possa fazer atividades de módulos anteriores ao ano que ele está, seria, por exemplo, o 7º, vamos pensar na situação, ele poderia fazer uma atividade do 6º, ou do 8º. Isso vai depender do nível de desenvolvimento que ele tem na plataforma, tá? Então, o Aprimora vai indicando para ele de acordo com o nível que ele vai atingindo, tá? Então, aqui já tem os indicativos, né, do que realmente a própria plataforma vai indicando, tanto de matemática como de língua portuguesa. Avanço seria na cor verde. Então, essa cor verde indica que ele está fazendo uma atividade de avanço. Ele fez uma outra atividade e automaticamente o Aprimora indicou uma outra atividade de avanço para ele. Se aparecer na cor laranja, vocês viram naquela tela da trilha que eu mostrei, naquela parte, que nós tínhamos o iniciante, a proficiência iniciante, né? Se o aluno ele fez uma atividade e automaticamente ele teve alguma dificuldade, né, naquela atividade, o próprio Aprimora vai indicar para ele um módulo, e esse módulo aparece aqui na cor laranja, tá? E aí seria, em vez de avanço, seria reforço, tá? Então, são essas variações de cores que aparece. Verde é uma indicação para avanço, laranja seria uma indicação de que o aluno fez um módulo e o Aprimora indicou para ele teve alguma dificuldade, para sanar aquela dificuldade, indicou um módulo, e por isso aparece um módulo de reforço na cor laranja. A cor azul é direcionado pelo professor. Eu coloquei que na central Aprimora o professor consegue direcionar uma avaliação, uma tarefa, consegue direcionar de forma personalizada para a turma dele ou para determinados alunos, né? Então, aqui também vai aparecer, se for uma tarefa em si, na cor azul, que seria mais ou menos nesse tom aqui, ó, que está da ajuda, tá? Então, um azul, parece azul. Então, as diferenças: indicação do Aprimora para avanço, verde. Indicação do Aprimora para reforço. O aluno fez uma atividade e o Aprimora direcionou para ele um outro módulo, né? Laranja, tá? Então, se for no azul, o professor direcionou uma atividade para ele através da central Aprimora, tá? Então, essas são a diferença de cores que aparece aqui. Nós temos os módulos, tá? Nessa barra lateral aqui, nós temos um menu, tá? Então, nós temos os módulos de língua portuguesa e matemática separados. Então, eu vou acessar matemática. E aqui eu tenho os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Isso fica totalmente aberto, tá? Por quê? Porque como o sistema tem, a plataforma tem essa inteligência, que ela vai indicando os módulos, automaticamente um aluno que é do 6º ano, ele já acessa, logo que ele acessa a plataforma, ele está no nível 6. E até a indicação que o Aprimora oferece ao aluno naquele momento, lá na tela inicial, é do nível 6. Só que não quer dizer que ele não vai navegar por outros níveis. Isso vai de acordo com o nível e o ritmo de aprendizagem que ele tem, né?
Então, se ele, de repente, necessitar de uma atividade do nível 5 para sanar uma dificuldade que, de repente, ele tem, o próprio Aprimora vai direcionar um módulo do nível 5 para ele, e isso de forma aleatória, tá? Então, se o aluno acessou de forma aleatória, ele acessou a plataforma e foi fazer uma atividade do nível 6, até mesmo o professor indicou para ele, tem uma atividade, um módulo, ele fez esse módulo, ele teve alguma dificuldade, o Aprimora vai identificar e vai direcionar ele para um módulo que realmente sane nessa dificuldade dele. Então, essa é a ideia constante e contínua, por isso da avaliação que nós colocamos, que ela é contínua, né? Então, o aluno tem o tempo todo. É claro que se o professor direcionar uma atividade através de uma tarefa, uma avaliação lá na Central Aprimora, o aluno recebe isso, tá? E aí ele vai realizar essa atividade e automaticamente, ao ele finalizar, o Aprimora vai entender. Se ele tiver alguma dificuldade, vai direcionar para um módulo que realmente ele necessite para sanar essa dificuldade, tá? Então, aqui ele tem todos os módulos, então vou clicar aqui no nível 7, tá? Então, eu tenho todos os módulos. Ó, ele teve um módulo aqui que ele estava como iniciante. Ele realizou esse módulo, só que teve alguma dificuldade, tá? Aqui eu estou na plataforma do professor, tá? Então, aqui eu tenho todos os módulos. Todos os anos, níveis aqui, o Aprimora trata como nível, até pelo fato dele, o aluno conseguir aí navegar por outros níveis, né? Ou seja, a plataforma vai indicando e direcionando ele de acordo com o nível que ele atingiu, né? Então, ali, se eu acessar o nível 6, da mesma forma eu tenho todos os módulos, tá? Então, tenho todos os módulos aqui. E na agenda, o aluno tem, no caso do professor, ele não agenda para ele mesmo, né? Então, na agenda do professor, não vai ter nenhuma atividade agendada, né? Mas, como é uma plataforma totalmente direcionada para o aluno, como eu coloquei, essa é uma plataforma que o professor consegue simular situações. Então, ele pode acessar um módulo de matemática, por exemplo. Pegar esse módulo de... Vamos pegar um módulo aqui. Números inteiros. Tá? Então, o formato é esse, tá? Quando o professor ele quer consultar, quer verificar, simular aqui, nessa plataforma de atividades ele consegue fazer. Normalmente isso não gera um relatório, porque é uma plataforma do professor, ele não tem um relatório que volta para ele lá, porque isso também não é necessário, né? Ele precisa, na verdade, do que retorna do aluno, né? Então, como o acesso do aluno é individualizado, ele vai ter um retorno constante na Central Aprimora. Nesse caso aqui, acessando como professor a plataforma de atividades, eu consigo ter acesso aqui à trilha, tá? Então, ao formato que nós temos, como eu mostrei lá na trilha interativa, né? Então, eu tenho aqui uma trilha com 10 questões de matemática, tá? Então, a ideia em si aqui é que o professor acesse e já tem 10 questões principais. O aluno ele acessa da mesma forma, aparece para ele assim, tá? Nesse formato. Então, digamos aqui, eu vou responder uma questão, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu li a questão, eu vou colocar aqui a C e confirmo. Automaticamente, o sistema me disse que está correto. Eu avanço para a próxima questão. Agora, eu vou... Algum professor quer falar qual é a resposta aqui? Então, tenho lá 2 cidades, A e B, tem suas temperaturas marcadas, em termômetro, conforme a figura, a seguir. Alguém quer responder? Não? Professor, Oi. estou aqui aberto aqui. Por exemplo, cada números inteiros. Aí está lá, ordenação dos números inteiros, mas só aparece uma questão. O aluno só vai avançar se ele acertar aquela questão? Essa é a pergunta. Isso, agora aí que está a questão. Qual é a resposta dessa questão aqui, professor? Já fazemos aqui uma sinalização.
Qual é a Resposta resposta? letra B. É a B? Perfeito. Então, acertou novamente. Ele avança, tá? Não sei se os professores repararam, mas a plataforma do professor tem a resposta, tá? A do aluno não tem essa resposta. O aluno vai receber e aqui ele não tem a resposta da questão, tá? O professor consegue, mas ele consegue simular. Então, eu vou errar uma questão aqui, tá? Respondendo já o que o professor colocou, tá? Enquanto questão aí. Vou colocar C, tá? Errei. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele tem... aparece para ele em laranja, né? Ele errou. Ele tem um recurso... E aí, galera, vamos resolver mais um exercício de matemática. A distância entre as marcas na reta é de 1 unidade. Qual das marcas corresponde à posição de número -4? Para resolver esse exercício, vamos relembrar algumas informações importantes sobre retas numéricas e números negativos. Lembre-se que o conjunto dos números inteiros são aqueles números negativos, o zero e os números positivos. Porém, nós precisamos relembrar algumas propriedades dos números negativos. Por exemplo, -5 é menor que -3, porque ao compararmos dois números negativos, aquele que tiver maior módulo será o menor número. Olha esse outro exemplo aqui, ó. -2 é maior que -8, porque o módulo de -2 é menor. Portanto, como estamos comparando dois números negativos, aquele que tem o menor módulo é o maior número. E, em uma reta numérica, nós devemos representar os números negativos à esquerda do zero e os números positivos à direita. Então, aqui, só para demonstrar, né, uma demonstração, nós temos um vídeo explicativo, né? E aí o aluno avança, ele assistiu o vídeo, ele vai fazer o tratamento de erro, como eu coloquei lá nas trilhas interativas, né, naquele momento da formação, ele desce para fazer esse tratamento de erro. Então, o próprio sistema vai indicar para ele algumas questões que são relativas a essa questão que ele errou, tá? Então, aqui eu vou responder corretamente, tá? Então, confirmei, acertei, avanço. E o próprio sistema vai dando para ele outras questões para que ele trate esse erro, né? Então, aqui é um tratamento de erro. Vai responder corretamente. Opa, errei. Opa. Paulo, Oi. todo o recurso disponível do Aprimora, ele já estará liberado para que a gente selecione o que o aluno vai ver, ou fica tudo aberto para o aluno e ele que escolhe, ou só vai ter uma coisa de cada vez e vai abrindo aos poucos? Eu pergunto isso principalmente por causa de estar conciliando o que, de repente, a gente está trabalhando na sala ou o que o Aprimora planejou, né? Porque eu imagino que vocês têm um planejamento aí que é genérico, para a gente adequar exatamente como a gente vai estar trabalhando, por favor. Sim, nossa, excelente pergunta, professor. Existe a possibilidade na Central Aprimora de fazer essa personalização, tá? E isso a coordenação consegue fazer, tá? Através do login de coordenador, e aí, é claro, com a organização que a equipe pedagógica faz, né? Consegue realmente fechar isso, deixar abertos, se caso for necessário, ou de repente, não quero que realmente só seja direcionado. Nos próximos módulos, na Central Aprimora, vocês verão isso, tá? Com certeza existe a possibilidade de realmente, na Central Aprimora, fazer essa personalização. Então, deixar fechado e só o que for direcionado, conforme a necessidade ali do que está sendo trabalhado, os alunos terão acesso, tá? Então, isso é possível. Seria essa a dúvida, professor? Posso complementar, Paulo? Sim. Eu acredito que ele esteja perguntando na questão, por exemplo, de o aluno ficar meio perdido no que fazer, né? Então, assim, você, Rafael, vai propor a atividade, assim como os outros, né? Que o aluno terá que fazer naquele momento. Mas essa parte de personalização que é aberta da plataforma é que o aluno tem a possibilidade também de mexer, de ter curiosidade, de se aprofundar em outros conhecimentos.
Então, tudo que você propor, você vai ter retorno, mas também tudo que ele fizer de forma autônoma, você vai ter esse retorno do que ele fez, de como ele está. Exatamente. É isso mesmo. É claro que existe a possibilidade, tá? Na Central Aprimora. Mas a plataforma em si, ela já faz essa leitura e o professor também tem esse retorno na Central Aprimora, tá? Então, tudo que o aluno faz, o professor tem acesso e consegue visualizar. Já é uma identificação até de uma dificuldade que, de repente, o aluno tem aí, tá? Mas é claro que dá para fazer também essa personalização e também o gerenciamento, direcionando as tarefas de acordo com a necessidade, tá? Então, isso é possível sim. Então, aqui avançando, então eu vou respondendo, e ele vai dando conforme eu vou respondendo, né? Então, avancei, é a B, acertei. E a Acho A, importante também, Paulo, ressaltar que lá em cima, né, naquela trilha lá que vocês estão visualizando que o Paulo está fazendo aí, inicialmente tinham as 10 questões. Conforme a questão de acerto e erro do aluno, a própria plataforma foi atribuindo mais questões para que ele falhou a sua pudesse. foto. Ah, falhou? Voltou? Falhou. Voltou. Então, inicialmente eram 10 questões lá em cima na trilha, como você havia mostrado. E aí, Sim. conforme o avanço desse aluno de acertos e erros, a própria plataforma vai atribuindo mais questões para esse aluno, de fato, conseguir atingir o que era proposto. Exatamente. Aí aqui ele tem as questões principais, isso permanece. Com a necessidade, se ele tiver uma dificuldade, a própria plataforma vai direcionando ele para caminhos, tá? Então, essa é a ideia. Aqui ele respondeu, então, ele avançou, tá? Ele vai avançando até o sistema entender novamente que ele deve subir. Ele tratou esse erro, ele sobe novamente, tá? Eu vou acessar agora a plataforma do aluno para vocês verificarem o acesso do aluno. Quando ele acessa, ele não tem essa resposta, tá? E é exatamente a mesma aqui. A visualização que ele tem é a mesma de quando o professor acessa a plataforma de atividades, tá? Ele só não tem acesso ao Central Aprimora, que vocês verão nos módulos seguintes, mas ele tem acesso à plataforma aqui. Eu vou acessar agora como aluno, tá? Então, vou acessar como aluno. Da mesma forma, vou acessar no Hub. Então, achei a minha escola. E vou acessar como aluno agora, tá? Então, estou acessando como aluno. Então, percebam que o aluno não tem a Central Aprimora, tá? Então, ele vai acessar aqui a plataforma de atividades, o Aprimora. Como eu coloquei, ele também consegue ter acesso via o aplicativo, tá? Se ele tiver o celular, o Android ou iOS, né? Android pela Play Store e o iOS pela Apple Store, né? Ele baixa o aplicativo e com login e senha ele consegue acessar normalmente também a plataforma. Baixa o Aprimora Smart. Então aqui eu tenho já a identificação da escola, tá? Já está logo acima, o nome do aluno. Ele consegue alterar aqui, como eu fiz lá na plataforma do professor bem. E aí ele tem aqui, já tem uma indicação tarefa que o professor selecionou. Então está na cor azul, tá? De língua portuguesa, no caso, ele tem uma outra indicação aqui também. E de matemática ele tem uma indicação de uma tarefa que o professor direcionou para ele, tá? Sendo que ele pode acessar por aqui, pela indicação, tá? Como ele pode acessar pela agenda também, tá? Então, se ele clicar na agenda, matemática, e é separado matemática e língua portuguesa,
E aí ele tem a tarefa que foi indicada pelo professor. Reparem que tem uma tarefa que ela já encerrou o prazo. Então era até meio-dia de 16 de fevereiro, que foi hoje. Já encerrou. Se o aluno não fez, ele vai aparecer dessa forma sem nota, né? Não tem nenhuma nota atribuída, tá? E aí ela vai ficar bloqueada, ele não consegue acessar porque o prazo já foi, já terminou o prazo. E o professor consegue normalmente visualizar que ele não acessou, na central Aprimora, consegue direcionar novamente para ele, fazer um novo agendamento, né, caso seja necessário, o professor entenda que realmente é necessário por alguma situação. E aqui eu tenho a atividade que o aluno já acessou, ele realizou, ele já tem uma nota que é atribuída, como está dentro do prazo, ele consegue refazer essa atividade, tá? Então, ele vai acessar essa atividade e assim como eu fiz lá na plataforma do professor, da mesma forma que ele tem uma trilha sem a resposta, tá? Então, não tem a resposta na questão, com 10 questões principais, que nós chamamos, e é claro que de aluno para aluno, essa trilha vai variar. Por quê? Ele tem 10 questões principais, mas conforme o ritmo de cada aluno de aprendizagem e até mesmo o conhecimento prévio que o aluno tem, né, ele vai se desenvolver de uma forma. Então, aqui um aluno pode responder 20 questões, o outro pode responder as 10 questões e acertar tudo de uma vez, né? 20 questões por quê? Porque se ele errar, eu vou responder aleatoriamente, né? Acertei. Então, errou. Ele vai respondendo questões. E aí, galera, vamos resolver então mais um exercício de matemática. 5 candidatos estão competindo em um concurso de perguntas e respostas. A cada resposta errada, o candidato perde um ponto e a cada certa ganha um ponto. Tá? Então, eu tenho um vídeo, um recurso aqui, que auxilia o aluno aí em relação a essa questão que ele errou, né? E aí ele vai fazer o tratamento de erro. O próprio sistema vai indicando para ele. E colocando já a situação que o professor observou, tudo que o aluno faz aqui, por exemplo, ele acessou aqui, respondeu essa questão, automaticamente é comunicado à Central Aprimora. Então, vocês verão nos módulos seguintes que eu consigo acompanhar. Tá? Então, tudo que o aluno faz aqui, automaticamente eu tenho um retorno na plataforma do professor. Então, quando eu acesso a turma em si, eu tenho acesso ao relatório do que o aluno fez aqui na plataforma de atividades. Tá? Então, ele vai respondendo, acertou, errou. Tá? E aí, a plataforma em si vai direcionando, né, através da inteligência que se tem, atividades, questões aí parecidas relativas a esse erro que ele teve dessa questão, tá? E vai direcionando ele. Até o momento em que a plataforma entender que, de repente, ele não tem condições de responder, porque realmente já teve a chance ali, né? Deu várias questões e realmente ele não foi. O que vai acontecer? Se ele continuar errando, a plataforma, até um momento, ela vai insistir. Deixa eu ver se eu consigo aqui só errar para vocês entenderem que ele vai disponibilizar um módulo de reforço, como eu havia colocado. E aí, galera? Então, ele insistiu, né? E aí, galera? Estou fazendo só uma simulação para poder demonstrar aqui que o sistema vai direcionando para ele várias questões, tá? Entendendo que realmente ele é capaz ali de sanar essa dificuldade, né? E questão por questão, na Central Aprimora, é possível visualizar essas questões que foram respondidas pelo aluno na trilha, tá? Inclusive, Paola, a quantidade de tempo que esse aluno dedicou para a resolução dessas questões, né? Igual a gente tinha visto de manhã. Às vezes o aluno fez aí 20 questões, mas demorou 2 minutos para fazer. Então, realmente, ele não se saiu bem porque ele não fez ou não tinha condições, ou porque ele foi só
respondendo de qualquer forma, né? Então, isso tudo dá para a gente visualizar lá na Central Aprimora. Exatamente. Como apareceu lá naquele exemplo da trilha, naquela parte da formação em que eu mostrei as trilhas interativas. Aquele aluno iniciante, ele levou muito menos tempo do que os alunos que responderam acima com a proeficiência, né? Um era proeficiente, o outro era básico, né? O iniciante em si, ele respondeu muito rápido, né? Então, eu consigo fazer esse acompanhamento também, tá? Então, aqui ele vai entendendo que o aluno, tá? No primeiro momento, a plataforma, ele vai respondendo, esse aluno, por exemplo, deu certo aqui, o aluno ele vai, com o entendimento da plataforma, perceber que quanto mais ele responde errado e rápido, né, a plataforma vai dando mais questões, porque ela vai insistir com ele, né? Ela quer que ele aprenda, né? Então, ela vai fazer o tratamento de erro da questão que ele errou o tempo todo. Então, ele vai percebendo no decorrer da utilização da plataforma, e o professor também pode orientar isso, né, com o conhecimento que já se tem, de que realmente ele precisa ter atenção, né, na hora de responder, ler a questão, né, visualizar as alternativas, né, e aí responder, porque o sistema vai insistir com ele o tempo todo, né, e aí até o momento que vai acontecer isso, ó, tá? Então, ele percebeu que já não tinha como ele continuar, porque a gente deu a oportunidade, foi, né, até onde podia, e aí indicou para ele um módulo de reforço. Olha aqui, ó. Logo abaixo eu tenho um módulo que o próprio sistema indica, porque entendeu que ele necessita, né, desse módulo para sanar essa dificuldade. Então ele já faz essa, tá? Ele consegue refazer esse módulo, mas aí, nesse caso, ele já está indicando para ele que ele tem uma dificuldade, né? E aí o próprio sistema indica. Sendo que se ele fizer esse módulo aqui de reforço, o professor também tem um retorno lá na plataforma, consegue visualizar que ele fez esse módulo, tá? Então, o tempo todo se tem essa informação, tá? Então, aqui eu tenho a agenda do aluno, tá? Como nós acessamos aqui. Eu tenho os módulos que os alunos têm, assim como eu mostrei na plataforma, com acesso do professor, né? Tá? Então, ele é um aluno do 7º ano, então, num primeiro momento, já direciona ele para o nível 7. E aqui fica todo o histórico do aluno para ele, né, visualizar, né? Então, ver o que ele tem. E aqui eu tenho o desempenho também, tá? Então, o desempenho, ele consegue acompanhar aqui, né, pelas datas, tá? O desempenho que ele tem na plataforma. No início, eu tenho abaixo, no início aqui, eu tenho a pontuação semanal, através de um gráfico, e o ranking. Então, o ranking da turma, o ranking da escola e o ranking nacional, tá? Ele é atualizado a cada 1 hora. E a pontuação geral aqui do aluno, tá? Então, essa seria a plataforma do aluno, que é o acesso do professor. Claro, como eu coloquei, tudo que o aluno faz aqui gera o professor um retorno através de relatório na Central Aprimora. Quando eu acesso com o login do professor, o meu login, isso não gera um relatório, porque é para a minha própria plataforma, né? Do aluno em si, tudo que ele faz aqui na plataforma automaticamente retorna para a Central Aprimora e o professor consegue acompanhar constantemente, tá? Esses resultados. Então, por isso da avaliação contínua. Tudo bem, agora aqui nós vamos encerrando já, estamos no passo final da formação. Deixa eu só retornar aqui ao meu slide. Então, nós vimos aqui todas as possibilidades de acesso, né? Através do Hub. E aí eu deixo um desafio para os professores, né? Acessar o Aprimora, né, diante de tudo que nós vimos aqui, navegar pela versão do aluno, né? Então acessa com o seu login mesmo, então entra no Aprimora lá, explora o Aprimora, anota as dúvidas, né? Anotar as dúvidas, e apresentar no encontro 2, né? Que aí já vocês terão outras informações, a Central Aprimora, né? E aí vocês podem esclarecer essas dúvidas também no encontro 2. Lembrando que os acessos ao aplicativo, né, a plataforma, pode ser pelo Hub,
Então, por esse endereço, né? Ou também por esse acesso aqui, tá? aprimora.educacional.com.br. Então, se eu acessar por aqui também, tá? Basta eu clicar em acessar, aí eu acesso como aluno ou professor. Se eu sou professor, acesso como professor. Como aluno, eu clico aqui e automaticamente eu vou para a tela para procurar a escola, né? Então, aí eu vou digitar lá a escola e depois eu vou digitar o login. Da mesma forma que eu fiz de acesso lá, né? Eu acho a escola aqui e acesso o login, tá? E aqui é pelo Hub mesmo, normal, onde eu acesso, né, os apps que eu tenho lá, eu acesso pelo Hub educacional. Então, são os acessos. Aqui nós já vimos todas. E aí nós vamos para o que vimos nessa formação, né? O que é o Aprimora, as características da plataforma, os benefícios, os pilares, a plataforma do aluno, a navegação guiada, no caso, nós fizemos toda a navegação na plataforma, a avaliação e o desafio, tá? E aí, eu tenho até aqui uma palavra que foi colocada, uma palavra-chave, né? Equidade e garantia dos direitos de aprendizagem, que é o que a Aprimora promove, né? Com toda a sua adaptatividade aí, né? A Aprimora promove uma equidade e uma garantia dos direitos de aprendizagem, né? Estamos no fim da formação. Algum professor quer colocar alguma situação, fazer uma observação? Estamos quase finalizando aí a formação, né? Algum professor quer fazer alguma colocação? Se tiver alguma dúvida também, como eu coloquei, através das anotações, depois de acessar a plataforma, né, explorar a plataforma, no segundo encontro também pode colocar essas dúvidas, mas se tiver algo a observar agora também, eu abro um espaço também para que vocês possam observar. Tudo bem? Nenhum professor quer observar nada? Eu apareci também. Agora eu tirei aqui da apresentação, mas então eu agradeço, já de antemão agradeço a participação de todos, o tempo disponibilizado para participar da formação. Acredito que é um momento muito importante, né? Como eu coloquei, é uma troca, né? Acho que de aprendizado. Eu tentei em todo momento mostrar todos os detalhes e informações que os professores possam utilizar para acessar e realmente aproveitar ao máximo, né, a plataforma com todo o seu potencial, para que possa, como foi colocado até na formação, otimizar aí o trabalho de vocês e também potencializar, né, tudo que os alunos têm aí enquanto aprendizagem, né, o que eles têm como conhecimento, né, que possa também auxiliá-los aí a todo momento no trabalho, que eu sei que não é fácil, né, também sou professor, mas que possa realmente, que os professores possam utilizar da melhor forma possível e que possa contribuir ao máximo aí com o trabalho de todos, né, nesse ano que se inicia aí, esse ano letivo, que possam aproveitar ao máximo tudo que a plataforma tem a oferecer. Eu agradeço, né, Paulo? Acho que vai ter que tirar aí. Eu agradeço em nome da secretaria, né, a sua explicação, toda a parte aí didática que você está fazendo, os professores, né, por estarem aqui na formação, por estarem atentos. Acho que algumas dúvidas só vão aparecer mesmo de modo como a gente começar a mexer, começar a se apropriar da plataforma. E, assim, foi uma primeira visão que eles tiveram. E, assim, só temos a ganhar, né? A tentar fazer o melhor para os alunos, a propor momentos diferentes, opções diferentes, assim como você colocou naquela charge inicial. E eu queria ver se poderiam abrir a câmera só para a gente registrar esse momento. Acho que eu estou compartilhada aí, né? Acho que você tem que colocar. Deixa eu tirar aqui, vou tirar.
Agora eu tirei. Isso. Aí quem puder abrir a câmera, por favor, para a gente registrar, como a gente sempre faz. Oi. Olá, Fernanda, Rafael, se puder, Leandro, Cláudia, Carmen. São os que estão aparecendo aqui para mim. Não está dando microfonia, Fernanda. O microfone está fechado, é o som da caixa mesmo. Então, agradeço a vocês. Passamos até um pouquinho da hora, né? Mas acredito que a gente vai ter bastante aprendizado e bastante fortalecimento aí nas aprendizagens dos alunos, nessa personalização com essa plataforma. E tudo que é novo, a gente precisa ainda mexer e se apropriar para poder, de fato, dizer, né? Se tem dúvida, se não tem dúvida, como é que faz, fazer o melhor que a gente puder. Obrigado, agradeço a todos os professores, como eu já coloquei, né, o tempo. Conseguiu tirar o print da tela? Sim, Já? consegui. Então tá ok. Então ficamos por aqui nesse primeiro momento, tá, de formação. Como eu coloquei, terão outros 2 encontros, né? Então ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente ano letivo, tá? Com muita saúde a todos também, que isso é muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que todos possam ter um excelente ano letivo e tudo de melhor e de sucesso para vocês aí, no trabalho de vocês, que eu sei, como eu coloquei, né? Vocês têm um trabalho em tanto, né? E eu agradeço realmente a esse momento que eu pude aí explicitar e colocar para vocês todas as situações que realmente podem aí auxiliá-los nesse momento inicial aí, né, de utilização da plataforma. Sim. Muito obrigada, gente, e até a próxima, né? Obrigado e até a próxima.